E vamos prosseguir precisamente com o nosso regresso ao Evangelho de Marcos. Quer dizer, depois da constituição do grupo dos 12, eu fui um bocadinho arrastado. As conversas não estão programadas, não estão com textos previamente escritos, portanto, tem muito de espontâneo, e eu senti-me arrastado, como que arrastado, para seguir os passos, depois da morte de Jesus crucificada, seguir os passos dos 12, que aliás o segundo volume do Evangelho de Lucas é isso que faz, seguir os passos dos 12, como é que eles se comportam depois da morte de Jesus. Deviam ter desistido de tudo como Judas desistiu, ter-se passado para o bando dos inimigos de Jesus como Judas se passou, mas não, eles ainda vão prosseguir, precisamente, e liderados na mesma pelo Pedro, o casmurro, a pedra, aquele com quem Jesus nunca conseguiu fazer farinha, vão prosseguir precisamente porque na chamada ressurreição, naquela notícia de que as mulheres começaram por dar que Jesus está vivo, eles logo interpretaram a enxave de poder político do judaísmo. Isto é, se está vivo, então sempre é o Cristo, sempre é o Messias vencedor que a gente estava à espera. Ora, ainda bem, então aqui estamos nós, como seus descendentes, como os 12, eram 11, mas então foram à pressa fazer 12, escolheram outro para fazer ali o conjunto de 12, cá estamos nós, as colunas principais desse seu reino, que há de agora implantar-se por estes dias, por estes meses. Já devia ter-se implantado, mas para já temos Messias vencedor, que é o Cristo. E então agora falta esse bocadinho que certamente irá acontecer nos próximos meses, e andaram todos naquela ilusão, até por isso é que partilhavam os bens, vendiam os campos, as casas, desfaziam-se de tudo, porque pensavam que estava aí a chegar sobre as nuvens do céu o Messias vencedor que esmagaria os inimigos. Pura ilusão, puro engano, porque tudo isto foi sempre idolatria. Este mito do Messias vencedor, este mito de um povo eleito, que seria o povo judeu como povo eleito, este mito é tudo mentira, é tudo invenção, é tudo projeção de ambições de poder, e buscam, digamos, como justificação e como cobertura ideológica um Deus que diziam que era o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, precisamente tudo na linha do judaísmo e só dos judeus, sem os outros povos, e os outros povos também, mas com a supremacia, a hegemonia do povo judeu. E quem se opusesse a isso era esmagado, pura e simplesmente, porque eram inimigos dos judeus e, portanto, em última instância, eram inimigos de Deus, que dava cobertura a este projeto de poder político. Ora, este Deus que dá cobertura a um projeto de poder político, que tem um povo eleito e os outros não são, que tem um povo à parte que se vai querer como seu intermediário para chegar depois aos outros povos, é puramente um ídolo, claro. Se calhar só nesta altura, século XXI, é que a gente se dá conta, mas Jesus, quando inicia a sua missão por meados do ano 28 e acaba e culmina na sua morte, crucificada em abril do ano 30 e crucificada na cruz do Império Romano, Jesus já vê isto. Já é isto que ele vê. Já percebeu que o Deus que estava por trás desse projeto de poder político do judaísmo e da Casa Real de David, da lei de Moisés, dos nossos pais, dos nossos antepassados, etc., era um Deus étnico, era um Deus só daquele povo e, portanto, era um Deus ídolo. Era um Deus ídolo. Era mentiroso, era assassino, era um Deus segregacionista, era um Deus que não corresponde ao Deus Criador de todos os povos, ao Deus Criador de filhos, em estado de liberdade, de maioridade, em autonomia, em autogestão, protagonistas da história. E então Jesus já tinha visto, mas nós temos vivido aqui no Ocidente, por influência negativa, perversa, do chamado cristianismo, que ao princípio era judeu ao cristianismo, mas agora
desde as zangas todas com o judaísmo, com os judeus, com os dirigentes dos judeus, pois acabou por ser apenas cristianismo, deixaram cair o judeu e ficou só cristianismo. Graças a este cristianismo nós temos feito todos esses males, temos conduzido e enganado os povos e voltamos à idolatria, ao mito e ao Deus que dá cobertura a esse Cristo, a esse mítico Cristo vencedor, que é um ídolo. Nós voltamos a cair naquilo que Jesus tão vigorosamente denunciou e, digamos, desmascarou e que lhe custou a própria vida. Quer dizer, temos sido tão anti-Jesus e tão a favor do mítico Cristo que mais parecemos Paulo até chegar a Roma do que nos parecemos discípulos de Jesus, na linha que o Evangelho de Marcos e a primeira comunidade que reunia na casa da sua mãe, também em Jerusalém, mas de uma forma discreta e clandestina, representam e que testemunham. Pois bem, é por isso que eu sempre digo que neste século XXI temos necessidade imperiosa, urgente, de regressarmos a Jesus, pormos de lado, desmascararmos, denunciarmos definitivamente, de uma vez por todas, o Cristo, o mítico Cristo e o cristianismo, digamos, regressarmos a Jesus, ao seu projeto político maiêutico e, por isso, como que lançar novos fundamentos também à Europa, também ao Ocidente, finalmente, novos fundamentos a toda a humanidade, a este planeta, porque o que temos, o fundamento sobre o qual edificamos o Ocidente é mentira, é idolatria, é um sistema assassino e é um sistema, portanto, que não gera vida, mas produz mortes em série, desgraças em série, miséria em série, vítimas em série. Porque o sistema, sendo assassino, quanto mais agir e quanto mais organizado estiver, quanto mais cientificamente organizado estiver e atuar, mais vítimas produz. E é assim que estamos neste século XXI, por grande responsabilidade das igrejas que abandonaram Jesus e acolheram em seu lugar o mítico Cristo de Paulo, que Paulo não é que não é o pai desse judeu-cristianismo, não é ele o pai, porque até começou por o perseguir, mas é sim o grande difusor, aquele que o espalhou e que tem, portanto, grandes culpas, grandes responsabilidades no cartório, porque andou a espalhar um falso projeto, uma mentira bem construída, mas que só interessava, aliás, nem interessava aos judeus, mas que ele pensava que interessava ao povo judeu. Efetivamente não interessava, porque todo o projeto de poder político não interessa a povo nenhum, dado que é um projeto idolátrico, é um projeto de mentira, é um projeto de assassínio e, portanto, até aqueles que o aceitam, que o difundem, que o dirigem, também eles próprios se tornam mentirosos, compulsivos, se tornam assassinos compulsivos, se tornam criminosos, carrascos, fabricadores de vítimas em série. Portanto, nem aos próprios interessa semelhante projeto. Aos judeus, como a todos os povos do planeta, quem interessa não é o mítico Cristo, nem outro qualquer que assim se apresente, mas quem interessa é tão só Jesus, o crucificado pelo Império, e a luz em que ele se constituiu, que revela toda a idolatria que o institucional encobre, revela, põe a nu, e que, portanto, nos pode servir de fundamento para uma nova humanidade, um novo universo. Já prosseguiremos.